Boa noite, meus irmãos, e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de vocês, amém? Nesta noite, Deus possa estar abençoando a vida de cada um de vocês e Deus possa, meus irmãos, falar no seu coração, nos nossos corações, né? Através da palavra dele, através do ensinamento dele, através da unção, né, de Deus que ele tem. E hoje, meus irmãos, nesta noite, eu venho aqui para poder pregar uma palavra para vocês, meus irmãos, e ela é uma palavra muito abençoada. Mas só, ela é uma palavra, meus irmãos, e muitas das vezes o mundo, muitas das vezes, meus irmãos, o mundo tenta atrapalhar, né, a vida do servo de Deus, tenta atrapalhar os nossos caminhos, tenta atrapalhar a nossa jornada, a nossa batalha, né? E na palavra de Deus fala Jesus, ele passou por muitas tentações, e muitas das vezes o inimigo, o próprio Satanás, tentou atrapalhar Jesus no deserto, e Jesus não perdeu a fé dele no nosso Deus Todo-Poderoso, porque Jesus, meus irmãos, ele passou 40 dias, meus irmãos, e 40 noites no deserto, sem comer nada, sem beber nada, sem se alimentar com uma gota de comida, com uma gota de água. E Jesus, meus irmãos, ele passando, né, por essa luta, passando por essa batalha, assim, meus irmãos, e ele terminou de fazer o jejum dele de 40 dias e 40 noites no deserto, ele teve fome. E ele tendo fome, meus irmãos, o demônio veio e tentou atrapalhar, né, a ele, tentou tirar o foco dele, tentou ordenar a Jesus a servir a ele. E nesta palavra, meus irmãos, vocês possam estar abrindo ela e possam estar também meditando comigo nesta palavra. E esta palavra serve muito para nós que somos de carne e osso. E serve muito, meus irmãos, porque ainda mais para nós que somos da presença de Deus, somos batizados pelo Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. E muitas das vezes, meus irmãos, quando a gente entregamos a nossa vida para Jesus, quando a gente entregamos o nosso espírito, né, para Ele, a gente passamos, meus irmãos, por muita luta, muita batalha, muita tentação de Satanás, que a gente passamos, até mesmo na família, no trabalho, na vida sentimental, na vida espiritual, na vida financeira. Muita luta mesmo que a gente passa, meus irmãos, na nossa vida, mas tem uma coisa que a gente não pode desistir, da nossa fé, porque a gente passando por essa luta, passando por essa batalha, passando, meus irmãos, por esta dificuldade, a gente não pode desistir da fé, meus irmãos, e a fé é na onde faz a gente vencer. Então, se você tiver a sua Bíblia e puder abrir com a gente em Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11, amém, meus irmãos? Para Deus estar falando no nosso coração. Eu já estou com a Bíblia aí aberta para ler para vocês, amém? A tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus
aliás, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, mande e essas pedras se tornem em pães. O diabo falando isso com ele, meus irmãos. E ele, porém, Jesus dizendo, ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra e procede, de toda a palavra e sai da boca de Deus. E tendo o diabo, transportou a cidade santa e colocou sobre tendo o diabo, o transportou a cidade santa e colocou sobre ao pináculo do templo e disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão perdão, meus irmãos. Vou ler mais uma vez o versículo 6, amém? E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito, aos anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor, o teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrando me adorarás. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás só a Ele e servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Tá bem, meus irmãos? Agora a gente vamos abrir em Marcos, né? Para a gente continuar lendo a palavra de Deus em 1 Marcos, aliás, Marcos capítulo 1. Vocês, se tiver só a Bíblia e puder acompanhar a gente vamos ler agora em Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1, versículo 9 ao 13. Amém? O batismo e a tentação de Jesus. Continuando naquele versículo, meus irmãos. Amém? E aconteceu que naquele dia, e Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus, e dizia, tu és o meu Filho amado, em me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali estava no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos serviam.
Agora, meus irmãos, a gente vamos em Lucas, capítulo 4, do versículo 1 ao 13, também continuando, né, na palavra de Deus, na mesma mensagem, sobre a tentação que Jesus passou no deserto, em Lucas 4, do 1 ao 13. Amém, meus irmãos? De novo, para vocês verem o versículo, está escrito de novo. A tentação de Jesus. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. E 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E disse-lhe o diabo: se tu és o Filho de Deus, disse a estas pedras, e se transformem em pão. E Jesus lhe respondeu, dizendo: escrito está, e nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra de Deus. E o diabo levando-o a um alto monte, mostrou-lhe num momento de tempo todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo este poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue, e dou-a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus respondeu, dizendo-lhe: vai-te, Satanás, porque está escrito: adorarás o Senhor, o teu Deus, e só a ele servirás. Levou também a Jerusalém. Eu pulou sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daí abaixo, porque está escrito: mandarás a seus anjos acerca de ti, e te guardem, e te sustentam nas mãos, para que nunca tropeces com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondeu, dizendo-lhe: Jesus respondeu, dizendo: dito esta, não tentarás ao Senhor teu Deus. E acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo. Amém, meus irmãos? Esta palavra fala, sobre a tentação, e Jesus passou no deserto dentro desses 40 dias e 40 noites. Quando ele estava em jejum, meus irmãos, em 40 dias e 40 noites, ele não teve essa tentação. Mas quando ele entregou esse jejum, ele fez 40 dias e 40 noites, para vocês verem, e no versículo 2 do capítulo 4 de Lucas fala, no versículo 2, e 40 dias e 40 noites tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma. Para você ver, meus irmãos, e Jesus passou 40 dias e 40 noites tentado pelo diabo, e ele não comeu coisa alguma, meus irmãos. Isso é para vocês verem, e
Jesus, ele é tão maravilhoso, mas tão poderoso, meus irmãos. E Jesus, ele usou a vida dele para nos salvar e para nos abençoar, meus irmãos. Para você ver, em somos a gente para poder passar 40 dias e 40 noites sem comer nada, meus irmãos. Só Ele passou isso por nós. Então, meus irmãos, eu estou fazendo esse vídeo porque muitas das vezes eu já ouvi gente, meus irmãos, debochando de Jesus. Eu já ouvi gente, meus irmãos, fazendo calúnia de Jesus. Gente não acreditando na palavra dele. E para você ver, meus irmãos, e por amor a nós, ele passou 40 dias e 40 noites no deserto. E não só por isso, meus irmãos, assim como ele deu a vida para nós, lá naquela cruz. E ele dando a vida por nós, meus irmãos, lá naquela cruz, eu sinto e ele fez a vontade do Pai, ele fez a vontade de Deus. E a gente, como servos do Senhor, como servo do nosso Deus Altíssimo, a gente temos a obrigação de fazer a vontade de Deus, a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas sabe que eu estou falando isso para vocês, meus irmãos? Porque muitas das vezes, dentro da casa do Senhor, da casa de Deus, existem aqueles cristãos que são fervorosos na fé e faz tudo que Deus mandar. Mas também, meus irmãos, existe aquele cristão e só é da boca para fora. Mas quando Deus manda, quando Deus ordena, eles não fazem. Porque são cristãos ali só para falar que é. Mas para Deus eles não fazem. Mas a gente, somos cristãos, e somos lavados e remidos pelo Espírito Santo do nosso Senhor Jesus Cristo, a gente temos que fazer, meus irmãos, a nossa parte, fazer aquilo o nosso Senhor Jesus Cristo manda, o nosso Deus ordena, porque, para você ver, na palavra dele fala, e ele passou por muita tentação, para você ver, e o diabo, ele é tão sujo, e ele pegou e falou para Jesus, se você é o filho de Deus, se você é filho de Deus, transforme essa pedra em pães. E para você ver, Jesus pegou e falou, e está escrito, e nem só de pão viverá o homem, mas daquele que procede da boca de Deus, viverá o homem. Então, meus irmãos, nem só de comida, nem só de alimento, a pessoa viverá, não. A pessoa vive através da palavra, através da boca de Deus. Porque muitas das vezes, meus irmãos, tem crente e pega, não abre o jejum. Muitas das vezes tem crente que pega e não lê a Bíblia. Muitas das vezes tem crente que pega e não faz uma oração e não prega a palavra de Deus. Mas a eles que são crentes e pregam a palavra de Deus e abre o jejum e faz oração e tudo, eles são
muitos abençoados, assim como nós somos. Porque a gente tem que ser assim, meus irmãos. A gente temos que pregar a palavra do Senhor. A gente temos que jejuar. A gente temos que dobrar o nosso joelho e clamar mais a Ele. Porque assim, meus irmãos, a gente somos mais do que vencedores. A gente, meus irmãos, a gente não tem que ligar para as coisas do mundo, não. A gente só tem que ligar para Jesus, para o nosso Deus Todo-Poderoso. A gente, meus irmãos, a gente não pode se preocupar com bens materiais. A gente não pode se preocupar com casa, carro, roupa, alimento. A gente não pode se preocupar com nada. Porque o único alimento nosso é esse aí, ó. Esse aí é o único alimento nosso. E a palavra de Deus. Esta palavra de Deus, ela é o alimento da gente, meus irmãos. Assim como o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é e sempre será o nosso alimento para toda a nossa vida. E Ele também, meus irmãos, Ele é a fonte das águas vivas e jorra pela vida eterna. Muitas das vezes, meus irmãos, você pode pegar um copo d'água, você pode tomar um copo d'água, mas lá na frente você vai ter sede. Mas quando você toma o copo de água da fonte das águas vivas, é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, a gente jamais iremos ter sede, meus irmãos. A gente jamais iremos beber água, porque a gente vamos estar cheios da água, da vida que jorra pela vida eterna. E é o nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, meus irmãos? E esta palavra possa abençoar a vida de vocês e essa palavra possa habitar no coração de vocês, porque eu não sei o que vocês estão passando, eu não sei se vocês estão passando por luta, se vocês estão passando por tentações, se vocês estão passando por provas, mas o nosso Deus, Ele sabe. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele sabe o que você está passando. Amém, meus irmãos? E Deus abençoe a vida de vocês.